Amigos da cobrança e da recuperação de crédito, o programa Negócios, Dívidas e Cidadanias está sendo feito diretamente do 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito, onde teremos a oportunidade de mostrar a todos vocês a feira de negócio, onde estaremos fazendo um network com os nossos expositores, com os nossos colaboradores. E ainda estaremos entrevistando os nossos debatedores, tendo a oportunidade de mostrar as suas opiniões, o que pensam, o que acham do cenário econômico nacional, falando de cobrança, falando de recuperação de crédito, falando de ferramentas que possam criar benefícios para as nossas empresas, para a indústria da recuperação de crédito. Prezados amigos da cobrança e da recuperação de crédito, o programa Negócios, Dívidas e Cidadania está tendo hoje a oportunidade de entrevistar a deputada Maria Lúcia Amari, presidente da Comissão e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada vai estar abrindo os trabalhos do nosso evento hoje, o 5º Congresso, e nessa oportunidade vamos procurar saber dela alguma coisa de como ela vê e entende o nosso segmento. Deputada, muito obrigado pela sua a oportunidade que a senhora nos abre de estar aqui conversando com a gente. E eu gostaria que a senhora pudesse falar para a gente como a senhora vê a indústria da recuperação de crédito. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Da primeira vez que eu estive aqui tendo contatos com vocês, eu vi a importância, a grandiosidade das empresas de recuperação de crédito. Vejo como um setor extremamente importante da sociedade. Primeiro, porque as empresas de recuperação de crédito, elas ampliam a capacidade de crédito pela expectativa da recuperação. A recuperação do crédito em si, ela movimenta a economia interna, então, e além de gerar milhares de empregos. Então, nós temos que valorizar essa questão, porque num país onde a justiça muitas vezes é colocada de lado, as empresas de recuperação de crédito muitas vezes não têm pela sociedade a visão adequada, e nós sabemos a importância, o trabalho que ela faz, e ela precisa ser remunerada de uma forma adequada, porque na busca desse crédito existe todo um processo, uma excelência de serviço. E essa referência de trabalho é que movimenta toda uma economia, não só do estado de São Paulo, mas em termos de país. Então, eu sempre me coloquei como parceira dessas empresas, porque nós precisamos fortalecer esse segmento, porque ele dá credibilidade para a sociedade, ele resgata a justiça e movimenta a economia. Verdade, a senhora colocou muito bem. O segmento resgata a justiça. É verdade, a gente realmente faz com que o inadimplente resgate a sua cidadania, volte a fazer parte do mercado consumidor, onde ele pode realmente estar com a sua autoestima elevada e voltando realmente a se sentir um cidadão. Tá? Agora eu gostaria de saber da senhora o seguinte, a senhora já falou alguma coisa a respeito, nós já tivemos essa conversa, a senhora disse que a gente precisa realmente ver e compreender um novo modo da gente estar se remunerando. E eu gostaria que a senhora pudesse falar mais um pouco nesse sentido, pelo seguinte, porque hoje os nossos serviços são taxados à base de taxa de sucesso, mas a gente não cobra, a gente negocia. E negociar é uma coisa que precisa de treinamento, precisa de qualificação, capacitação. Como a senhora vê esse nosso propósito de buscar realmente uma nova maneira de estarmos nos remunerando? Eu acredito que tem que ser um mecanismo que realmente ele atenda a todo o trabalho que é feito em cima da questão da recuperação do crédito. E tem que ser um valor justo, aceito pela sociedade, mas que ele remunere com justiça o serviço que efetivamente está sendo prestado. Nós não estamos falando de uma empresa de cobrança, nós estamos falando de recuperação de crédito. A palavra tem um alcance muito maior do que isso. É a questão da credibilidade, porque a população, desde locação de um imóvel até qualquer outra negociação que seja feita, se não existir a capacidade de recuperação desses valores, a economia paralisa ou anda mais devagar. Isso cria um prejuízo para o país. Então, vocês com essas empresas, vocês dão num país onde se tem a cultura da inadimplência, a empresa de vocês tem que ser vista como uma empresa de peso na nossa economia. É verdade. A gente resgata a justiça social e a gente ainda devolve dinheiro para a economia. Não é verdade? Isso efetiva a justiça, que é o mais importante. E isso faz com que o brasileiro comece paulatinamente até a mudar a sua forma de encarar
essa cultura erroneamente feita da inadimplência e de que a justiça demora, ela tarda, ela é lenta, mas não, na recuperação de crédito, ainda lembrei de um detalhe, vocês inclusive desafogam a justiça, porque quando trabalham com isso, nós vamos desafogar a justiça, porque o número de processos diminui. Deputada, estão chamando a senhora para as aberturas do trabalho. Sinta-se à vontade para as suas considerações finais, deputada. Queria agradecer, Orlando, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dizer que continuo sendo uma parceira. Aprendi muita coisa no trabalho com vocês e quero prestar o meu trabalho na Assembleia Legislativa, não só sob forma de legislação, mas com uma interlocução entre o Executivo e também com a sociedade civil. Valorizo muito o trabalho de vocês, são fundamentais, são ferramentas fundamentais da nossa justiça e acredito que as empresas de recuperação de crédito são um braço da justiça, por que não? Verdade. Obrigado pela sua oportunidade, obrigado, né, por permitir que a gente possa estar causando esse momento importante para a indústria da recuperação de crédito e tendo a senhora como uma parceira a nos auxiliar, a nos orientar. Muito obrigado e sinta-se à vontade, tá, para os nossos trabalhos. Muito obrigada. Nós estamos começando a abertura dos trabalhos do 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito. Então estejam todos convidados a participar inteiramente desse congresso, que com toda certeza a gente sai dele
bem melhor do que entrou. Então, para começar os trabalhos, quero convidar o Dr. José Roberto Romeu Roque, presidente da ACERC, o presidente do Secobesp, Dr. Nicolas Medina Alonso, deputada Maria Lúcia Mari, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo. E o vice-governador de São Paulo, Vossa Excelência, Dr. Guilherme Assis Diniz, para compor a mesa. Convido o Dr. José Roberto Romeu Roque para pronunciar as primeiras palavras para nós. Presidente da SEC. Agradeço a presença de todos os nossos companheiros, as autoridades presentes, em particular a deputada, o Maria Lúcia, o nosso vice-governador. São 14 anos de associação, dizem 2.000 anos de profissão, 8 anos de fundação do Sindicato das Empresas de São Paulo, 5 anos de fundação do Sindicato de Minas e do Rio de Janeiro, e 2 anos da emissão da Carta Sindical em São Paulo. São mais de 12.000 empresas com o CNAE, com o Código Nacional de Atividades Econômicas de Cobrança no Estado de São Paulo. São 10 bi de faturamento anual entre nossas empresas. 1.000 empresas efetivamente atuando no setor, 500 empresas em comunicação direta com nossa associação e que representam 85% do faturamento do setor. Mais que 30% do faturamento do setor entre as nossas 200 associadas. 28% do faturamento do setor nas 20 maiores empresas do setor e 58% em 80 empresas. 60% da atividade e das empresas operando no Sudeste. Mais de 100 bilhões de reais de recuperação de ativos financeiros para nossos contratantes nesse ano passado. Cerca de 350 mil funcionários diretamente empregados no setor. Por outro lado, 65% da nossa atividade é oriunda das instituições financeiras. E o restante vem de concessionárias públicas, privadas, comércio e indústria em geral, escolas, condomínios e outros mais dispersos. 53% da nossa atividade provém de 9 maiores grupos empresariais contratantes. É isso, um setor importante socialmente, com grande responsabilidade na educação financeira, na geração de empregos, com grande número de empresas e com muito trabalho em poucos contratantes, e também muito trabalho em muitos e dispersos contratantes. As perspectivas indicam a continuidade do crescimento do crédito, principalmente com forte incremento nas carteiras imobiliária e corporativa, e crescimento histórico nas carteiras de veículos de crédito pessoal CDC, levando a índices que podem beirar a 50% do PIB a curto prazo, valor ainda baixo comparativamente a outros países e totalmente sustentável. Esse crescimento, aliado ao crescimento do PIB do país em níveis de 4% ao ano, levam a um cenário de crescimento para o nosso setor na faixa de 15% anual. Isso sem considerar eventual aumento da inadimplência percentual. Evidentemente, indesejável à economia e mesmo indesejável para o nosso setor, que não é, eventualmente, o senso comum. Lembro que somos remunerados com a recuperação dos ativos e, portanto, a economia saudável e controlada é também fator de sucesso para nossas empresas. Nosso setor tem se profissionalizado e se aprimorado e está preparado para atender à demanda e os desafios colocados pelos nossos contratantes. Problemas certamente existem, particularmente em ambientes tão adversos para as empresas em nosso país. Fatos como aumento do período de aviso prévio, redução da jornada de trabalho, trazem aumento de custos com dificuldade de assimilação em nossas estruturas. Além disso, gastos públicos exagerados, que levam à pesada carga tributária, greves em geral, em particular correios e bancos, trazem problemas em nossas operações e nos levam a buscar mais união das empresas ao redor de nossas entidades. Nosso congresso é de especialistas para especialistas. Estamos em nossa 5ª edição. A sequência de painéis e a escolha dos temas tem a seguinte lógica. Começamos pela avaliação do cenário do mercado, passamos para a discussão de nosso maior custo e patrimônio, que são nossos recursos humanos, vamos para as discussões de questões de operações e eficiências e finalizamos com a questão das alianças estratégicas, os processos de globalização e os impactos para nossas empresas. Agradeço a todos, espero que tenhamos um grande trabalho, que tenhamos momentos agradáveis com troca de informações no Congresso.
Em particular, agradecemos muito às autoridades presentes que estão nos contemplando com a sua presença. Agora passo a palavra ao excelentíssimo vice-governador Dr. Guilherme Afif Domingos, palestra para a abertura dos trabalhos, o desafio atual do Brasil, crescimento, crédito e controle financeiro. Então, hoje nós estamos aqui dentro de um setor que se transforma num setor de maior importância quando aumenta a importância do crédito. E aqui nós estamos juntos para refletirmos, até porque, vindo para cá, os que trabalham comigo perguntaram, mas o que é o setor? Eu falei, olha, antigamente a gente chamava de vermelhinho. Os que não sabem o que é vermelhinho, vermelhinho era uma banda que as empresas de cobrança usavam, que o sujeito se vestia de vermelho e quem não pagava ele ia na porta do cara e ficava tocando. Então a rua inteira sabia que ele estava devendo. Hoje esse critério nem pensar, né? Está muito mais sofisticado, está aqui a nossa feira demonstrando o grau de sofisticação da eletrônica embarcada nos sistemas de cobrança. Então, é um setor que se sofisticou. E está aqui o volume de empresas envolvidas neste processo. Então, para refletirmos juntos, eu busquei fazer um texto concatenado para podermos entender um pouco o momento que nós estamos vivendo. O nosso tema central, os desafios do futuro para a recuperação do crédito no Brasil. Isto encerra muitas questões cujas respostas são muito difíceis, porque envolvem indagações sobre o futuro em um período que nós não estamos conseguindo ainda entender o presente. Quero fazer aqui um parênteses, lembrando um querido amigo meu companheiro de Assembleia Nacional Constituinte, que era Roberto Campos. Ele costumava dizer que no Brasil até o passado é imprevisível. O que se confirma com frequência em muitas decisões do Judiciário ou medidas aprovadas pelo Congresso. Um exemplo recente, querido Medeiros, é a aprovação da lei que amplia o prazo do aviso prévio em caso de despedida sem justa causa para até 90 dias. E, sem dúvida, vai vulnerar o custo das empresas. Mas não é novidade, isso estava na Constituição. A Constituição dizia que o aviso prévio seria proporcional ao tempo de serviço. Cabe à lei regulamentar. A lei não regulamentou. Passados aí 22 anos, de repente, um setor entra na Justiça e a Justiça, o Supremo, vai lá e fala, não, é proporcional ao tempo de serviço. E se não há uma lei correndo para regulamentar, isto vai para trás. Porque todo mundo, nesse período de 22 anos que foi despedido, vai reivindicar o direito. Então, tiveram que fazer uma lei para o aviso prévio proporcional, dando o prazo de 90 dias, no máximo, né, para efeito deste processo. Mas aí é coisa do passado. Então, de repente, você pode tomar uma bomba nas costas. Então, o Brasil hoje vive muito disso. Muito. É a imprevisibilidade não do futuro, mas também do passado. O crédito aqui, no Brasil. Deixando de lado as razões da crise e seus desdobramentos, não podemos imaginar o funcionamento eficiente de uma economia sem um sistema financeiro também eficiente. Diversos estudos mostram, inclusive, o relevante papel que os bancos podem e devem cumprir, especialmente nos países menos desenvolvidos e na redução das desigualdades sociais. Cabe a eles assegurar o acesso ao crédito aos micro e pequenos empresários e agora aos empreendedores individuais, gerando não apenas ocupação, emprego e renda, como, acima de tudo, a inclusão no mercado consumidor. É bem verdade que as imperfeições no mercado de crédito
tais como informação incompleta, custos de transação, tendem a dificultar o acesso ao crédito dos setores menos favorecidos, que não possuem garantias e nem histórico de crédito. Garantir a inclusão de expressiva parcela da população que se encontra marginalizada dos benefícios do acesso ao crédito traria resultados positivos para toda a sociedade, mas beneficiaria com mais intensidade os menos favorecidos. Só para a gente ter uma ideia do mercado informal, que eu chamo de classe batalhadora, que é aquela que luta por conta própria nos escaninhos não visíveis da nossa economia, e estou falando de atividades lícitas. O Estado de São Paulo soma um universo de 3,5 milhões de pessoas. E 3,5 milhões de pessoas é o Uruguai inteiro. Uruguai inteiro. Quer dizer, nós temos um Uruguai aqui dentro do Estado de São Paulo, trabalhando por conta própria, gera renda, mas ele não tem comprovação de renda para poder ter acesso ao sistema de crédito. E aqui eu me lembro que no Brasil é o país que tem jabuticaba, que é só aqui, e algumas outras preciosidades, né? O cheque pré, isso é instituição brasileira. Um dia os bancos internacionais chegaram aqui e os bancos punham no seu ativo carteira de desconto de cheque pré-datado. Mas, ó, cheque é meio de pagamento. Falei, isso lá. Aqui não, aqui é instrumento de crédito, né? Era o mercado tentando buscar. Consórcio. Consórcio é jabuticaba também. Só tem aqui. No resto do mundo não tem, porque eram os mecanismos que a sociedade buscava para poder ter um crédito de longo prazo. Mesmo assim, a estabilização permitiu que o crédito começasse a se expandir, porque garantiu alguma previsibilidade em relação ao futuro, o que permitiu que aflorassem os problemas institucionais. Dentre eles, a questão da efetividade das garantias e a falta de informações mais amplas sobre o consumidor. Eu, quando presidente da Associação Comercial de São Paulo, em 2003, 2004, reuni um grupo de pessoas ligadas ao crédito, reunimos Serasa, Febraban, chamei o ministro Palocci para nós conversarmos sobre os pontos fundamentais de algumas mudanças, e eu vou até relatar aqui para vocês. Então, neste período, nós tivemos diversas reuniões com Marcos Lisboa, que era o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, discutindo o que ele chamava de reformas microeconômicas. Dentre elas, destacava-se a necessidade de aprimoramento das operações de leasing. Vocês se lembram que o leasing, quando mudou o câmbio, não tinha lei, era só norma, e a Justiça deu uma interpretação de leasing totalmente equivocada do que seria o conceito de leasing, que acabou sendo usado aqui entre nós como uma gambiarra, né? Uma gambiarra para escapar do IOF. E gambiarra não dá certo. Eu costumo contar a história, não sei se vocês conhecem a lenda do pavão com o urubu. O pavão muito triste, aquela beleza de ave maravilhosa, o mais belo exemplar de aves em todo o planeta. Muito triste porque não podia, não voa, e não podia então exibir a sua beleza. E o urubu do outro lado, deprimido também, porque voa alto, até atrapalha avião. Exibe-se por toda parte, mas é feio para danar. E ele, muito triste, resolveram então fazer um cruzamento. E do cruzamento nasceu o peru, que é feio para danar e não voa. Gambiarra não adianta.
Gambiarra não dá certo. Essa é a moral da história. Maria Lúcia, como secretário do Trabalho, na gestão anterior, eu tive a responsabilidade de tocar o Banco do Povo Paulista, quando nós realizamos um processo de descentralização do atendimento ao público. Fiz uma parceria com a Associação Comercial de São Paulo e nas sedes distritais nós instalamos aqui na capital, para chegar na periferia, o Banco do Povo, os escritórios do banco, sem custo, visando atender a população das regiões mais distantes, que no geral são as mais necessitadas. Temos observado que o governo federal também vem tomando medidas no sentido de estimular o microcrédito no país, inclusive com redução das taxas de juros. Falta, contudo, conseguir maior engajamento do sistema financeiro nesta linha de crédito, pois até agora, apesar do incentivo da redução do depósito compulsório, ainda são poucos os bancos que operam o microcrédito. Com a regulamentação da figura do MEI, microempreendedor individual, cuja proposta tive a oportunidade de levar ao presidente Lula, quando ainda presidia a associação, milhares de cidadãos que trabalham por conta própria passaram a ter um documento de exercício de sua atividade, de comprovação de renda, o que deve facilitar o acesso ao crédito. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós somos cerca de 11 milhões de pessoas nessa situação. O MEI já conseguiu formalizar 1,5 milhão. Então, nós temos que ir agora gradativamente para esse processo de formalização. E aqui na capital de São Paulo, com essas iniciativas, nós já estamos com o Estado com 300 mil e a capital com 150 mil MEIs, né, Medeiros? O que é um avanço extraordinário. Inclusive, a presidenta Dilma baixou a contribuição de 11 para 5 de Previdência, e a pessoa que ganha até R$5 mil mês, na informalidade, ela pode se formalizar pagando coisa de 30 a 40 reais mês. Então, com isso está tudo pago, todos os impostos pagos, então, sem medo de entrar no mundo da formalidade. Essa é uma condição fundamental para que eles possam crescer e se tornar microempresários, e no futuro alguns deles podem se tornar grandes empreendedores. Para não dizer que não falei de recuperação de crédito, acredito que, apesar das possíveis dificuldades conjunturais de curto prazo, o segmento deve continuar a crescer no mesmo ritmo da expansão do crédito. Em um cenário de menor expansão, as empresas de recuperação de crédito, assim como as das demais atividades, vão precisar de profissionalização, do investimento em pessoal, de conduta ética, que serão os diferenciais que irão determinar o sucesso. Muito obrigado.